creio nessa palavra sobre as nossas vidas, eu creio. Eu também creio. Aleluia. O céu responde diferente. Ele responde diferente. Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou. Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas não foi como eu estava esperando, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus, e mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu A paz do Senhor, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast Bolsa de Mulher e estamos aqui novamente. Ainda não estamos no nosso estúdio, Jane, porque ainda estamos no processo, de reforma. Estamos aqui na sala da Irmã Felícia. Talvez o áudio não vai estar o ideal aí para você, Talvez a estrutura não esteja tão adequada como nós gostaríamos, porque nós estamos usando um ambiente que não foi feito para isso, mas que está nos ajudando muito neste momento. E também nesse programa tem mais um diferencial que vocês devem estar estranhando, que está faltando minhas duas companheiras aqui. A Irmã Felícia e a Carol hoje não puderam estar com nós, mas eu estou aqui com uma dura missão de representar as duas. Mas é porque nós entendemos, Jane, que esse programa ele não pode parar, não tem como não ficar um episódio que seja sem, porque a gente tem recebido tanto retorno, Jane, tanto retorno de irmãs que têm sido abençoadas, que disseram, irmã, tal assunto falou tanto comigo, era uma área da minha vida que eu tinha dúvida, situações que eu nunca tinha aberto para ninguém, e vocês vão lá e falam, e inclusive alguns dos temas que a gente traz aqui são sugestões das irmãs. Então a gente está mais uma sexta-feira com uma programação aqui que é para abençoar a vida de vocês. Então eu já peço que quem ainda não é inscrito no canal se inscreva, curte esse programa, envia para alguém que esse assunto talvez diga respeito a essa pessoa, possa ajudar de alguma maneira. E nessa noite eu tô aqui com uma convidada muito especial, Alguém que não apenas eu tenho um carinho muito especial, mas quem conhece essa cidade, talvez alguém que é de fora não conheça ela, mas é a Jane Pitã. Ela é esposa do nosso segundo vice-presidente aqui do campo e também secretário executivo de missões, e a Jane também trabalha ativamente no departamento de missões, é a nossa missionária aqui do campo. Trabalha ativamente, muito dedicada sempre à obra de Deus, e é uma referência para nós, uma referência pelo menos para a minha geração. A gente olha para a Jane, não é porque eu estou na frente dela, mas nós vemos alguém que tem uma vida entregue para Deus, uma vida de dedicação para Deus. E nessa noite eu trouxe a Jane aqui como uma convidada, porque nós vamos falar sobre um programa ainda dentro do Setembro Amarelo. Hoje é o último programa sobre essa temática que a gente trouxe, Jane, que é o mês sobre questão de saúde mental, prevenção e combate ao suicídio. Sim. E hoje a gente vai trazer um tema que ele é pouco falado no Setembro Amarelo, pouco falado de forma geral, assim, mas que é muito importante, muito interessante. E a Jane passou e enfrentou isso, e hoje ela vem contribuir com o testemunho dela, que é sobre depressão pós-parto.
é real, acontece, não é frescura, quem dera que fosse, né? Não é frescura, mas é um assunto que é tão pouco falado e tratado, e talvez tem mulheres que possam estar enfrentando isso nesse momento, passando por uma dificuldade assim, e talvez nem saibam o que é de fato, por que tá se sentindo assim. E aí, Jane, a gente te trouxe nesse programa aqui, porque a gente quer ouvir a tua experiência, como foi passar por isso. Pode te apresentar primeiro pro pessoal e depois tu vai contar um pouquinho a tua história sobre como tu enfrentou esse desafio na tua vida. Tá bom. Então, eu quero cumprimentar a todos, né? A Josinha também, com a paz do Senhor, e a todos que estão, né, nos acompanhando. Eu quero, então, falar um pouco nessa questão da depressão pós-parto. É algo, assim, que não se falava muito, tem se aberto mais, né? E principalmente no nosso meio evangélico, né, Josi? Tem muitas rotulações, assim, e é algo bem, mas muito importante. Então, agradeço a oportunidade também. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Samuel e a Débora. O Samuel tem 14 anos e a Débora tem 7 anos. O Samuel nasceu em 2010. Então, os 2 foram planejados, né? Só que com o Samuel eu tive uma experiência muito diferente. A Débora eu não tive nada, mas o Samuel eu comecei, tudo começou, fui pro hospital, tudo bonitinho, parto, tudo maravilhoso, só que ele teve um problema e foi parar num banho de luz por causa do amarelão. E aquilo me deixou muito abalada, daí tinha que dar alta, sem o bebê, daí não foi muito tempo. Mas eu comecei desde lá, desde ele ficou tipo de uma UTI, enfim, lá no centro obstétrico, e eu ia visitá-lo. E eu me lembro que eu fiquei tão abalada, e aí o leite não desceu, enfim, eu fiz cesárea. E uma das coisas que ali me chamou a atenção, eu fiquei muito abalada, assim, bom, eu entrei feliz e de repente, assim, deu uma guinada nos meus sentimentos. Eu comecei a ficar muito abalada, porque chegava lá, queria dar uma mamar pra ele sentia o cheirinho do mamar, e daí ele chorava, ficava lá dentro da máquina, elas, olha mamãe, sai daqui, e aquilo, né, me deixou lá, volta lá pro quarto. Enfim, aí me deram chá, tudo pra me acalmar, aí veio a alta, sai do hospital, enfim. Passou toda aquela noite, madrugada, eles entraram em contato, Samuel deu alta, enfim, mas vim pra casa já abalada, emocionalmente, uma coisa muito estranha, muito estranha. Aí, no início, assim, toda aquela situação e dar banho, bom, eu confesso, os primeiros banhos eu não dei. Aí, nisso, entra o meu esposo, ele tira férias, daí aquela licença que é tirada, né, pro pai, simplesmente ele, não, vamos abrir mão e vamos tirar férias, porque ele viu que eu tinha necessidade. Comecei a ficar fechada com ele no quarto, aí até um dia ele disse, Jane, essa criança ficou 9 meses no escuro, fechado, de repente agora ele nasce, tu que tá, sabe, indo ficar com ele no escuro, é totalmente o oposto, tem que sair, abrir a janela, colocar música. Eu me lembro que eu fiquei assim, eu começava a querer ficar fechada, eu tinha total insegurança, que é normal a gente sentir, né, no início. A maternidade tem o ônus e o bônus, né, como a gente diz, mas a minha reação era muito estranha, eu ficava muito depressiva, chegava à noite assim, parece que eu queria morrer, sabe, Josi? E foi assim um período muito difícil, e aí nós cuidávamos de uma congregação que era muito maravilhosa, tudo indo muito bem, mas eu não podia me abrir, porque eu achava assim, isso não era falado, né? Então eu achava assim, nossa, se eu falava, ela tá endemoniada, né? Que tudo era demonizado. Então, nossa, a esposa do encarregado com depressão, porque até então eu não sabia que eu tinha depressão, mas eu sabia que eu chorava, que eu ficava triste. Isso pra mim era algo assim, como é que eu vou dizer pra eles que eu tô tão triste assim, sabe? Vai se parecer que eu tô com um espírito, alguma coisa sobre mim. E os cultos me abalavam muito porque eu não podia assistir os cultos, chegava ao ponto de não poder abrir a Bíblia, enfim, muda muita coisa, faz parte, né? Eu tinha 34 anos, só que foi uma fase muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Aí eu tive ajuda, tive amigas que
me diziam, aproveita que tu sabe dirigir, põe ele no bebê conforto, sai, vem aqui, vem tomar café comigo, sai um pouquinho, enfim. E eu também senti muito a questão do sono, né? Aquela história que dizia, nenê dorme, tu aproveita para dormir. Isso não existe, isso é fábula, a gente sabe que não é verdade, né? O nenê dorme, a gente vai correr para fazer as coisas, a gente é dona de casa, a gente é esposa, a gente é mãe agora, então é uma série, são vários papéis, né? E em tudo isso eu me atrapalhei, eu não consegui, sabe? Não conseguia dar conta, isso me assustava. Aí também ele tinha a questão, me lembro do cordão umbilical dele. Aquela questão ali do umbiguinho, né? Não cordão umbilical, umbiguinho pra limpar. Meu Deus, aquilo me deixava assim apavorada. Já Débora, fiquei, sabe, limpei tranquilamente. Ele foi totalmente diferente. E aí entrava aquela culpa, nossa, eu me preparei, eu queria esse bebê, por que eu tô agindo dessa forma? Aí eu me lembro que um dia uma amiga minha disse, Jane, ele vai crescer, ele não vai ficar bebê pro resto da vida. Sai essas coisas, vai vencendo isso, porque depois tu vai passar muito rápido o tempo, tu vai olhar pra trás, nossa, eu não curti. Então era uma coisa que eu ficava assim, sabe? A questão de não ter amamentado também, tudo isso ficava girando na cabeça, sabe? Tudo isso ficava perambulando ali na minha mente. E eu me lembro que um dia também, algo que foi muito forte, que foi depois de um tempo, muito forte mesmo, porque daí teve pessoas que se preocuparam comigo. Me lembro que teve uma vez também que o meu esposo falou, olha, vamos reduzir as visitas, né? Ela tá com sono, aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reduzida, aproveitar quando ele dormir, ela dormir mesmo, né? Descansar, ao ponto que eu fiquei. Aí eu me lembro que chegou uma querida de uma irmã lá em casa, né? Abençoadinha. E a gente tem que entender, né? Mas na época eu estava naquele período, então eu estava muito fragilizada. Estava vulnerável, né? Vulnerável. Eu me lembro que a minha sogra avisou, eu estava dormindo, avisou, olha, fulana chegou, enfim. E daí eu fui levantar e aí eu passei, né, no corredor, a pessoa disse, olha, essas mulheres que ganham nenê ficam preguiçosas, só querem dormir. E aquilo foi uma flecha no meu coração, sim, né? Porque a gente fica muito fragilizada, é um período diferente da vida da gente, sabe? Sim. Eu sempre quando eu vejo uma mulher assim, nessa fase, a fase toda da gestação, né? A gente já fica os hormônios, tudo um turbilhão de emoções, né? A gente fica muito emotiva. Mas depois que tu ganha um bebê também. E a gente precisa olhar, a gente precisa ter empatia, sabe? Por essas pessoas, por uma mãe, ela passa por um período de ganho, quando depois que ela ganha, ela também tem um período que ela precisa ter um olhar para ela, sabe? E Satanás sabe de tudo isso. Que daí foi um período que eu passei, eu não procurei ajuda, depois até me falaram, tu não procuraste não procurei por essa questão. Né? Não entendeu que no momento era uma depressão pós-parto? Eu não entendi. Depois, por quê? Porque passava assim, como eu tinha vencido e eu escutava falar muitas coisas que a depressão tem efeitos, tipo a mulher quer fazer alguma coisa com ela, entendeu? Fica tipo assim, com pensamentos mais assim, terríveis. Sim. Eu não cheguei a tal ponto, ou com um bebê também. Eu tive no início aquela questão que eu não queria dar banho, mas por medo, eu tinha medo de machucar ele, eu tinha medo de, às vezes quando eu ia deitar na cama, de deitar e pegar nele, alguma coisa, porque a gente era frio, era inverno, então eu queria coisa bloqueada. Então eu tinha um pouco de medo, de receio, pela questão de machucar ele, mas não que eu não quisesse ficar com ele. Claro. Mas eu me lembro que tudo nele, ele tinha muita cólica, aquilo me assustava. Nossa, daí às vezes irmãs lá, vão fazer bicicleta, me ajudaram, sabe? Me deram apoio, mas eu vi que eu era outra Jane, eu sentia que eu era diferente. A questão do emocional e chorando, sabe? Muito bem, qualquer coisa, a gente sentia tristeza, eu ficava assim, nossa, essa não sou eu. Mas eu não tinha, tipo, parecia uma depressão. Nossa, tô passando por uma depressão, preciso de ajuda, tem que buscar um profissional. Não, isso nunca passou na mente. E também nunca, assim, que eu tive uma depressão, sempre como eu comentava, e até pessoas, mas tu procurou ajuda? Não, eu fui indo e passei. Mas hoje eu sei que foi, entendeu? Hoje eu sei, eu entendo que foi, e eu deveria ter buscado, né? E aí uma coisa que aconteceu muito forte, que mudou e falou muito comigo, foi uma questão
que até uma pessoa, uma amiga, teve um sonho também, ela teve um sonho comigo, e ela me avisou, olha, avisou meu esposo, diz pra ela que ela precisa reagir a algo também espiritual e Deus vai dar vitória. E aí eu tinha tido um sonho, eu estava dormindo e eu vi quando entrou alguém no meu quarto, eu sei que era um ser, e ele tinha um chapéu. E ele disse, eu vou tirar essa alegria. Eu vou tirar, sabe essa alegria? Eu vou acabar com a tua alegria. Acabar com a tua alegria. E quando ele falou que foi justamente que me veio à mente, meu Deus, a minha alegria. É como se viesse um filme na minha cabeça, sabe? Tudo que Deus fez por mim, até então a felicidade que eu tinha de ter me casado, de ter planejado aquele bebê, sabe? Tudo parece ter ido água abaixo. Sim. E era isso que Satanás queria, tirar a minha alegria. E é uma das coisas que acontece, tu tira a alegria, tu fica sem gratidão, né? E a gratidão é algo que aciona a alegria e tu enxerga o que Deus faz até em pequenas coisas, sabe? E aí eu via que eu não estava conseguindo. Claro, eu não ia alcançar dessa forma o Senhor, desse jeito. Satanás estava bloqueando, sabe? E daí eu comecei a reagir, aí comecei a conversar, tem pessoas que se chegaram a mim, não, vamos vencer isso, sabe? E daí logo eu voltei a trabalhar, daí foi também a mente, foi me desopilando, mas eu sentia muito e na questão assim da igreja, eu sentia muito, porque era muito assim, chegar do serviço, ir pra igreja, fazer isso, a gente sempre envolvendo, muito ativo na igreja, de repente assim parece que te engessa, sabe? Sim. Aí tu vê assim, nossa, agora eu sou mãe, parou meu mundo, mas não é assim, pra tudo tem um tempo, pra tudo tem um tempo, eles também... é aquela coisa, eu sempre digo para pessoas, mães que eu já vi passarem por fases que às vezes elas estão um pouco em conflito, né, com a questão da maternidade, com as muitas tarefas, muitas coisas. Para tudo isso há um tempo, eles não vão ficar bebendo para sempre. Então, cada fase deles, cada fase a gente vai ter um gás, Deus vai dar pra gente força, entendeu? E uma coisa muito importante que falaram para mim uma vez, olha, se tu tens que fazer tal coisa pro teu filho e até de repente tu vai ser privado, alguma coisa de tu não poder estar num culto, alguma coisa, pense que você está fazendo a obra de Deus, porque você está cuidando do seu filho, né? Então é um período, né? A gente precisa entender que a maternidade, assim como um relacionamento conjugal, qualquer relacionamento, a gente precisa se ter doação, né? E é necessário. Eu fico admirada, né? Vendo aquelas mulheres com 10 filhos, com vários filhos que dão conta também, né? Mas para cada uma, Deus dá um dom, um talento, né? E esse é o ponto que eu acho que é muito importante, porque a gente tem uma mania da comparação, né? Isso! E aí a gente tem que pensar que a gente, como ser humano, indivíduos, Deus nos fez diferente um do outro. Tu tem uma resistência e uma capacidade para determinadas situações e eu tenho outra. Exatamente. Tem situações que talvez para ti tu vai tirar de letra e a mesma situação na minha vida eu vou me abalar. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que a nossa estrutura, ela tem uma capacidade. Então talvez tem coisas que eu vou te dizer, poxa, mas eu tive 10 filhos e não tive nada disso que tu teve e tu tá aí com um desse jeito. Não. Imagina, de repente, e isso a gente coloca mais um peso sobre a pessoa. Porque tu já tá lidando com todo. E é isso que eu acho que é importante a gente entender, e talvez quem tá ouvindo o programa pensar que assim, ó, não são só os desafios que com a maternidade ela é linda, ela é maravilhosa, assim como tu planejou tua gravidez. Eu também planejei a minha, eu nunca me imaginei planejando uma gestação, até que chegou um dia que eu e o Thiago tivemos a dita conversa. Tá na hora, tá na hora, vamos lá. Sim. E aí, quando tu planeja uma gravidez, tu planeja tudo, tu imagina que tudo vai dar certo. E a gente não imagina, claro, que a gente tem aquela noção de que tu vai ter um ser humaninho ali completamente dependente de ti. Mas a gente nunca tá de fato preparado para todos os desafios. E junto com isso tem a questão hormonal, que é muito, muito séria. O que acontece, dá um lapso nos hormônios da mulher quando um bebê nasce. Não só durante a gestação a gente já começa a ter uma mudança de comportamento, oscilação de hormônio. Tu sabe que tu tá grávida, pronto. Várias coisas. No pós-parto, esses hormônios eles continuam com essa oscilação. Então a gente tem uma carga hormonal diferenciada
gerada dentro de nós. A gente tem os desafios da maternidade. Aí tem outras questões que envolvem as mulheres que podem ter chance de desenvolver depressão pós-parto. É histórico, às vezes o histórico da família, às vezes a mãe teve, a avó teve, e às vezes a gente nem imagina. Fatores externos também. No meu caso, eu tive um fator externo que foi um grande possibilitador para eu ter chegado a ter a depressão pós-parto. São situações aconteceu na gestação. Aconteceu na gestação, então eu acredito que tem muito a ver. Da Débora não tive nada. E da Débora, assim, eu tava mais velha, eu tinha 40 anos, imagina, eu já tava nela. Era pra ter sido mais difícil mais difícil. A Débora eu me vi mais sozinha, porque o Luiz não pôde tirar férias. E aí eu tinha que atender a Débora e o Samuel, né? O Samuel, como todos sabem, ele tem a limitação, ele é um autista, tem autismo leve. Graças a Deus é uma bênção, eles são uma bênção, mas eu me deparei com situações que eu fiquei pensando depois, nossa, como é que eu tive segundo filho? Agora já foi, né? Mas eu voltei a trabalhar também e foi uma bênção, sabe? Deus me deu graça. Eu sei que tudo isso tem a mão de Deus, né? Claro. Mas a gente precisa entender que tem situações e a gente não pode espiritualizar tudo, né? Tem pessoas que têm uma propensão, têm uma disposição a ter, né? E às tem vezes tu faltam conseguiu vitaminas. sair dessa sem uma ajuda profissional. Sim. Mas talvez tem pessoas que ainda que se posicionem como Deus falou contigo, usou pessoas para te dizer, olha, te posiciona, eu vou te dar vitória. Sim, Mas são pontos, coisas que aconteceram comigo, realmente é um testemunho, exato. Sabe? Deus estendeu a mão sobre a minha vida, mas o que eu quero dizer assim, ó, preste atenção, a gente precisa prestar atenção, o corpo da gente dá sinais, né? E a gente precisa entender isso, não dá pra colocar tudo dentro de uma caixa, é assim, do outro lado, não podemos e temos que nos abrir. É necessário a gente ter essa visão, sabe? Se abrir, conversar, porque hoje eu vejo assim tantas mulheres que às vezes a gente vem conversar, até questão do Samuel, autista, às vezes elas vêm, você chega e perguntam, esse momento agora é o momento que às vezes elas, nossa, eu não sabia que tu teve isso, eu também tive, né? Aí começa a se abrir outras portas, se identificando. E uma ajuda a outra, porque às vezes a gente não sabe por que a gente passou aquilo, né? Amanhã depois, mais na frente, na caminhada vai aparecer alguém com uma situação semelhante e a gente vai poder ajudar, né? Vai poder Deus nos usar para ajudar alguém. Eu sempre vejo assim também. E o ponto importante do que tu falou é a questão do equilíbrio, né? Porque a gente não pode só espiritualizar, porque tem muitas situações que vai ser uma experiência de a pessoa estar com uma questão ali de hormônio, tem tratamento, tem medicação que pode ajudar, tem terapia, tem isso, mas também a gente não pode só naturalizar. Só tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu vou no psicólogo. Sim, beleza, olha, o que a Bíblia fala, né? A gente precisa ter o fruto do Espírito, um deles qual que é? Um deles a gente precisa ter domínio próprio, temperança, nem mais nem menos. Tudo tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, né? Pra ver como, olha só, tu teve vários fatores que te causaram tudo isso. Tu teve um fator externo, algo que aconteceu contigo que abalou tuas emoções, ficou ali. Exato. E quando chegou no pós-parto, que aí entrou a parte hormonal, a parte dos desafios, te deu o quê? A vulnerabilidade na mente. Exato. E pra ver, isso é algo, Jane, sempre que eu tenho alguma gestante aqui na igreja, elas vêm conversar e às vezes perguntam, né, como é que foi isso, como é que foi aquilo? E eu vejo que algo que eu quando eu pretendo ter mais filhos, se Deus me abençoar, eu vou me preparar melhor, porque essa questão do equilíbrio e do preparo espiritual. Isso é fundamental. Porque assim, ó, o inimigo ele não te poupou, Jane, quando tu tava vulnerável, frágil, uma mãe com um bebê lutando. Em nenhum momento o nosso adversário vai pensar assim, não, vou poupar ela, pobrezinha, né? Deixa ela não, pelo contrário. Ele espera a gente estar no nosso momento mais difícil para ele lançar os dardos dele contra a nossa mente. Então tu teve toda uma questão, e isso tô te usando como exemplo porque pra gente entender que é o que ele faz com nós. Ele ataca a nossa mente no período mais difícil da nossa vida. Então a gente precisa aprender a blindar a nossa mente. E eu sei porque eu vivi algo muito parecido. Eu não sei se eu cheguei a ter também uma depressão pós-parto,
porque eu não cheguei a procurar ajuda e eu consegui sair assim e eu não cheguei a situações tão complexas como a tua, mas eu tive que lidar com desafios que também foram difíceis pra mim e eu percebo como o inimigo atacou minha mente. Imagina. Porque o Matias teve uma situação parecida que eu planejei a gestação. Aí a gente programa tudo na nossa mente, né? Sim. Eu vou ganhar meu bebê, eu vou ir pra casa com ele, vai ser o meu sonho vivendo comigo. Automático. Até que eu tava no hospital e o Matias vai pra UTI por uma questão respiratória, ele vai pra UTI, era algo grave que ele tinha e como eu sou da área da saúde, eu trabalhei em UTI, né? Eu tinha plena consciência do que estava acontecendo. Naquela hora eu preferia ser uma ignorante e não entender nada do que a médica estava falando, mas eu entendia tudo. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. E eu sei que hoje o Matias é um milagre do Senhor. Não tenho dúvidas disso. Só que aquele momento que eu tava vivendo tudo aquilo e o dia da minha alta foi o dia mais difícil da minha vida, assim, eu não tenho dúvida de que aquele foi o vale mais profundo que eu já fui, assim, onde Deus me levou para aquela prova, sabe? O dia mau de Efésios foi aquele para mim. Sim. E eu lembro porque eu tinha toda uma programação, eu vou com meu filho para casa. E de repente eu chegar em casa sem meu filho, sabendo de como ele estava no hospital, sem ter certeza do que aconteceria, aquilo me desestabilizou. Me desestabilizou de uma forma e eu percebo como o inimigo atacou minha mente, Jane, que eu tive pensamentos terríveis. Eu pensava assim, eu indo pro hospital, isso são coisas até que eu nunca abri muito assim, mas aqui Deus tá me direcionando, eu vou falar. E eu lembro que uma vez eu tava indo, era lá na Santa Casa que ele tava, na UTI. E nós ficávamos, era na pandemia, teve mais isso, era várias coisas. A pandemia, eu ia de manhã muito cedo pro hospital. Imagina com uma cesárea, eu não sei como eu não tive infecção, porque eu ficava o dia inteiro em pé do lado de uma incubadora ali, só ali com ele. E eu lembro que nós íamos muito cedo pra lá, o Thiago ficava o dia inteiro do lado de fora, porque ele não podia entrar, ele podia entrar uma vez à noite, às 9 da noite era o horário que ele entrava na última visita e depois dali nós tínhamos que ir embora, porque o UTI não pode ficar os pais a noite toda. E eu lembro que eu pensava assim, pra te ver que eu cheguei num ponto que eu não entendia a soberania de Deus, eu não entendia e hoje eu entendo por que Deus nos leva a provas tão complexas, que é pra nos experimentar e nos fazer ver que Ele é tudo. Que por mais que Ele nos tire o que a gente julga mais precioso, Ele é o mais precioso que a gente tem. E eu lembro que eu pensava assim, Deus, eu não vou suportar se eu não voltar com meu filho pra casa. Eu vou abrir a porta desse carro e vou me jogar. Eu pensava, eu não vou... Pensamentos desse tipo, sabe? Veio na minha mente. Ao mesmo tempo que eu tentava combater eu mesma aqueles pensamentos, eu não tinha reação de falar, eu só chorava. Chegou um ponto que um dia o Thiago parou o carro no acostamento, me olhou e disse, Josi, reage. Foi algo parecido com o que o pastor Peter fez contigo. Ele disse assim, quem é o Deus que tu serve? E eu chorando, ele, quem é o Deus que tu serve? Me responde. Essa vai ser a tua reação nessa situação? E eu lembro que aquilo assim foi um tapa na cara pra mim, assim, tipo, meu Deus. E eu recebia muitas mensagens assim, estamos orando por ti de lugares que eu nem imaginava, pessoas que eu nem imaginava. E naquele momento eu comecei a me sentir carregada no colo, literalmente. Jane, eu não tinha força nenhuma, eu não conseguia orar, simplesmente eu chorava e eu pedia pra Deus misericórdia, Deus, porque Deus me ajuda, Deus... mas eu senti que as orações da igreja me carregaram no colo naquele momento, sabe? Foi algo muito forte que eu vivi. Só que eu creio que tudo isso mexeu muito comigo. Sim. Quando, graças a Deus, um milagre, o Matias foi pra casa bem saudável. Hoje quem conhece o Matias? Maurício, grande amigo do Maurício, que tá ali na mídia. Os amigos dele são os jovens, cheio de saúde, uma criança esperta, inteligente, é o meu milagre. Sim. E quando eu fui pra casa com ele, eu me vi numa situação que eu comecei a sentir tristeza. Só que não era uma tristeza, assim, por conta do que tinha acontecido. Sim. Era uma frustração por conta de eu não conseguir dar conta de coisas básicas. Sim. Por exemplo, eu acordava de manhã já por uma privação de sono da noite, uma noite mal dormida. Quando eu levantava de manhã, eu planejava, hoje eu vou organizar a casa, eu vou lavar roupa, porque roupa de criança, ele vomitava o tempo todo, a fralda passava o tempo todo, era aquela pilha de roupa. A minha mãe tinha se programado para ficar comigo, mas por conta do tempo na UTI, ela ficou 2, 3 dias ali, precisou, ela tinha vida dela, a igreja para atender.
E eu, de repente, me vi sozinha com aquele bebê e parecia que alguma coisa ruim ia acontecer. E esses desafios foram muito difíceis. Quando o Thiago, às vezes, chegava em casa meio-dia, 1h, para almoçar, ele me encontrava chorando, descabelada, mal arrumada, com o Matias ali chorando porque ele tinha muita cólica. Eu não tinha comido nada, às vezes, não tinha feito comida. E o pior, eu me culpava. Sim. Porque na minha cabeça eu ia ter um bebê, mas eu ia dar conta da casa, eu ia dar conta do marido, ia estar tudo certo, ia estar tudo... E não Só que é. tudo fugiu do controle. Porque Nossa. quando a gente pega aquele bebê, a gente só sabe ser mãe. Parece que a gente esquece todo o resto. E parece que Deus programa as coisas dessa maneira. Então, nesse lado, é importante a gente ter uma rede de apoio. O Thiago foi compreensivo comigo. Assim como o pastor Pitanto comentou que te ajudou, teve amigos que ajudaram. Por isso que é importante, quem tá ouvindo aí, compartilhar as nossas dificuldades. Talvez vai ter 1 ou 2 que vão falar coisinhas, né? Às vezes eu também ouvi coisinhas, sabe? Coisas que... Porque as pessoas não sabem a realidade que tu tá passando dentro de casa. Nossa, ela não tá dando de mamar, essa criança vai ter alergia. Mas teve uma abençoada que me ligou, Jane, ela saiu, ela viu que eu fiquei sentida, né? Que outras pessoas, ela tava vendo que outras pessoas nessa visita falaram, ela disse, Jane, não te preocupa se te faltar o leite para te dar para ele. Se tu tiver amor, tudo vai ser suficiente. Aquelas palavras assim, eu preocupava de mel, guria, vieram assim, ó. Então são coisas que às vezes a gente tem que observar a hora de falar e a hora de ouvir, escutar aí, ó. Claro, e uma das coisas que eu converso, né, como eu comecei falando, que eu dou conselhos por já ter vivido isso e por saber que foi o que aconteceu comigo, sobre a gente prepara muita coisa pro puerpério. A gente prepara quarto, a gente prepara o coração para amar uma criança, a gente prepara a família, a gente prepara tudo. Aí, a gente às vezes esquece de preparar e fortalecer o espiritual. Isso. E eu vejo que foi isso que aconteceu comigo. Fundamental. Porque a gente, como eu disse, o inimigo não vai nos poupar na nossa fragilidade. Não. Pelo contrário, ele vai nos atacar. E hoje eu vejo como eu fui uma presa fácil, sabe? Porque ele me jogou dardos terríveis na minha mente. Então, sempre que eu posso, eu aconselho, sabe? Porque tu sabe, tu viveu isso. A gente não cultua mais da mesma forma por um período. Tu vai voltar a ter um culto. Notícia eu boa. tenho hoje, graças a Deus. Parecia que nunca ia passar, porque depois de bebê, a fase de 1 ano que quer correr, engatinhar, depois vai, mas chega uma hora que a gente volta a conseguir cultuar de novo, ler uma Bíblia. Tranquilo. Às vezes eu pensava, Jesus, o que eu vim fazer no culto? Porque o Matias tinha cólica, eu ficava lá atrás com ele chorando, eu não abria a Bíblia. Eu não, pelo contrário, daí aquilo me sufocava. Deixava a gente chateada, né? Então, um conselho que eu sempre dou, sabe, Jane? E eu sei, eu vou fazer isso na minha próxima gestação, é orar muito pelo meu puerpério. Orar. Porque a oração, ela tem um poder de depósito. Porque eu creio que esse período difícil que eu passei, além das orações terem me sustentado, eu tinha orações que eu talvez nem sabia o dia que eu ia precisar, mas como eu oro hoje, Deus, me guarda no dia mal. Deus, o dia que eu não tiver com força para orar, Senhor, me sustenta, me ajuda. Então a gente precisa preparar a nossa vida espiritual para o puerpério. Para que a gente não deixe que a nossa mente seja tão alvejada. E por mais que as coisas saiam do nosso controle, como foi que aconteceu, porque a verdade é que o parto, ele é um grande mistério. Tá na mão do Senhor. Porque como eu pensava, eu vou tentar ver se eu consigo ter um parto normal, se não der eu faço uma cesárea, não tem problema. Tem mulheres que ficam assim, numa idealização, não tem que ser parto normal, tem que ser parto normal. Não pode. A gente tem que deixar muito na mão do Senhor. Tem que ficar bem madura pra isso. Bem madura. Exatamente. E assim como a gente pensa e planeja, como eu planejei, meu filho vai nascer, vai ficar 2, 3 dias no hospital, vai pra casa. E não aconteceu como eu queria. Exatamente. E aí eu entendo que hoje eu tenho uma maturidade muito maior para entender a soberania de Deus. Deus precisou mexer naquilo que eu julgava ser o mais importante da minha vida para me mostrar que Ele tem o controle. E por mais que eu queira ter o controle, eu não tenho. Ele é o dono da vida, é Ele que cuida. E tu sabe que o Thiago conta esse testemunho, muitas vezes ele já contou, talvez alguém já ouviu, e foi algo muito forte que falou com nós dois. O Thiago, naquela época nós tínhamos saído da juventude
nós estávamos só na missão e a gente pensava, né, poxa, agora a gente vai conseguir dedicar mais tempo para nossa família. Ai, Senhor, a gente, né, gastou, vamos mais na mãe agora, sabe aquele pensamento assim, vamos mais na mãe agora? E de repente Deus chacoalha a nossa vida para dizer que controle tem você sobre a família de vocês. Sim. O que vocês julgam cuidar a família? Sabe, Deus provou para nós, ai, chega a me emocionar. Mas se não for o cuidado dele, hoje eu entrego meus dias para Deus, ser forte. passo a minha vida quanto eu precisar entregando para Deus, porque eu sei que é Ele que cuida do Matias. É verdade. Eu abrir mão da obra dele para dizer não, eu vou cuidar do meu filho, é pequeno demais. Eu não tenho poder para isso. Então a gente precisa entender, sabe, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Entender que tem situações que vão fugir do nosso controle, mas que Deus não perde controle. Não é acaso, não é coincidência. Deus tem o controle de tudo. Tem um porquê de eu ter passado por isso. De tu ter passado por isso. Né? Tu mesmo conta, a tua gestação da Débora foi diferente. Tu tinha maturidade. Total. Tu viveu aquilo lá atrás com Samuel e com a Débora foi completamente diferente. Claro, talvez o externo estava diferente, sim. Mas a Jane estava diferente. Estava preparada. Exato. Muito preparada, muito ciente, porque a questão da pessoa, que nem aquela amiga que falou, que teve essa... foi avisar a Jane e tal, olha, cuidado, enfim... Deus tinha mostrado para ela algo espiritual e eu tive aquela visão. Então, Deus estava me chamando, falando, ô Jane, ó, reage. Mas é necessário a gente estar maduro. E como tu falou, o lado espiritual é muito sério. Sim. A gente prepara a caminha, a gente prepara a roupa, a gente faz uma sessão de fotos, quem pode... Fazemos tantas coisas, filmamos o parto, mas gente, Satanás, ele não brinca, ele veio para roubar, matar e destruir. E esse momento é importante nós estarmos firmes, sabe? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é uma realidade. E é uma guerra. É uma guerra. Tu sabe que eu me choquei muito a primeira vez quando eu entrei para a área da saúde, que eu tive contato com uma maternidade, que entrei para conhecer. Por que todos os quartos de maternidade têm telinha? Foi uma das perguntas que eu fiz. Sim. Por que todos têm tela? É sempre ou no térreo ou no primeiro andar. E todos têm telinha. E isso é por conta das mulheres que têm depressão pós-parto, que chegam ao ponto de jogar o bebê. Exatamente. Então a gente vê que alguém pensa, isso aí é só mulher que não sabe lidar com o desafio. Não é. É muito sério a depressão. Eu já ouvi relatos de irmãs da igreja que passaram por isso e que tiveram pensamentos. Sim. Eu vou jogar o meu filho, eu vou... Por quê? É justamente isso. É uma questão séria de depressão. Nós estamos falando em setembro de pessoas que têm coragem de tirar a própria vida por conta de uma depressão, uma mãe numa depressão pós-parto pode ter um pensamento. Então a gente não pode subestimar, fazer algo ruim contra ela mesma e contra o bebê. Então a gente não pode subestimar, tratar como frescura. Graças a Deus isso tem terminado, sabe? Quer dizer, terminar eu acredito que nunca vai, porque sempre vai ter as pessoas com a mente fechada. Sim. Mas graças a Deus hoje, principalmente no nosso meio, eu louvo a Deus porque esse mês de Setembro Amarelo teve vários cultos de alusivo ao Setembro Amarelo, nós falando sobre ansiedade. Maurício, que está aqui, nosso psicólogo, muito palestrou esse mês, a Jéssica, a irmã Miriam, pessoas que têm palestrado sobre o assunto à luz da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui mais uma vez falando um assunto que é necessário, que acontece, é real, é uma doença sim. Tem tratamento sim. Então se tu conhece alguém que tá vendo que essa mãezinha aí no pós-parto não tá bem, era pra estar vivendo o melhor momento e tu encontra ela chorando, pode não ser só porque tá doendo pra amamentar ou só porque a roupa tá ali, pode ser que ela esteja com uma dor lá dentro sufocada. Exatamente. Então vamos ter mais empatia, compaixão, tentar ajudar, conversar, ser a rede de apoio, porque às vezes a gente chega na casa, daqui o bebê que eu te ajudo. Às vezes ajuda melhor, sabe o que é? Deixa ela com o bebê. Deixa eu lavar tua louça. Eu tive uma amiga que foi com balde. Jane, olha aí, posso limpar teu banheiro? E eu naquelas duas eu vou brigar. Foi muito pra ti aquilo. Isso tá marcado, claro, sabe? Tá registrado. São coisas muito fortes, muito sabe? fortes. E muito importante, porque às vezes você tem... Eu venci, mas às vezes você tem depressão pós-parto e depois passa, o nenê cresce, e elas vêm e voltam, entendeu? Você pode ter crises após isso. Então é muito importante ficar observando. Exatamente. Né? E aí, se tiver que buscar uma ajuda, busque. Mas não esqueça
esqueça de tomar o chá da raiz de Davi. Isso! Ele é o melhor. Jane, o nosso horário já foi, mas eu quero te agradecer porque tu contribuiu muito nessa noite. Foi muito boa essa conversa. E eu achei muito interessante, lá só pra entender, primeiro, por que eu quis te trazer. Porque a gente pensa assim, ó, que quem às vezes está muito envolvido com Deus, é uma liderança da igreja, tá imune a acontecer essas coisas. Gente, é um ser humano. É um ser humano. O pastor é um ser humano. Imagina, eu sempre digo, quem é que não gostaria de ser uma Mulher Maravilha? Ou aqueles super-heróis da Marvel? Ela vem com aquele lacinho dela, maravilhoso, resolve tudo. Não, gente, não, a gente é ser humano. E a Bíblia fala que todos nós vamos passar pelo dia da adversidade. Exatamente. Mas, graças a Deus, que o Senhor também é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Glória a Deus. O dia da angústia não é fácil. Não é fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E se a gente entender esse princípio, a gente começa até a viver de forma diferente as nossas adversidades. Verdade. Eu digo assim, olha, óbvio que eu não diria assim, passaria tudo de novo, porque foi muito difícil, mas eu digo, essa experiência difícil, mas que eu tive da internação, do Matias, de tudo que eu passei, mudou a minha vida com Deus de uma maneira. Sim. Então, assim, sabe quando a gente entende assim, aquela palavra que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus? Isso não é todas as coisas boas. Não. É todas. Não, é tudo. Ou seja, podem ser as coisas difíceis, as coisas ruins, as coisas que nos fazem chorar e sofrer, mas elas vão contribuir para nós, pro nosso crescimento, pro nosso bem. Então, se a gente aprender a viver essa palavra, a gente vai enfrentar os desafios de outra maneira. Com certeza. Né? É como diz a palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas se tu olhar antes que Paulo está dizendo, eu posso passar fome, eu posso passar nudez, eu posso passar eu sei o que é ter muito, eu sei o que é não ter nada. Exato. Então não tem como, entendeu? Só passar o dia de prosperidade, saúde, alegria e felicidade. E dar glória a Deus só isso. Só isso só a gente vai ter no céu. Exatamente. Jane, muito obrigada. Que Deus te abençoe muitíssimo. Tenho certeza que quem ouviu esse programa foi abençoado demais, assim como eu. Então eu quero mais uma vez pedir para vocês, tu tem uma amiga, uma conhecida, uma familiar que está grávida, isso aqui é profilático, como a gente diz na saúde, é prevenção. Talvez ela vai passar pelo puerpério dela muito melhor se ela entender alguns princípios do que foi falado aqui, se ela orar mais pelo puerpério dela, pelo bebê, pela mente dela, pelo coração dela, e ainda que tudo saia diferente do que ela planejou, se ela entender tudo que foi falado aqui, que a nossa confiança está no Senhor, que é Ele que controla a nossa vida e que nós vamos vencer os desafios, tenho certeza que vai conseguir enfrentar com mais leveza toda essa função que é o pós-parto. Então manda para alguém esse programa que tu sabe que precisa e compartilha também com demais pessoas, curte, se inscreve no nosso canal e toda sexta-feira a gente está chegando aí na tua casa ou no teu trabalho, no carro, não sei onde tu tá ouvindo, mas a gente toda sexta-feira tem programa novo chegando. Deixa dicas de assuntos aí nos comentários, né? A gente já falou de diversas coisas, muitas sugestões. Então deixa dicas e quem sabe a gente venha com a parte 2 aí, porque eu amei falar sobre puerpério. Amo dar conselhos sobre isso também. Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com tudo que foi falado aqui. Obrigada, Jane, mais uma vez e que Deus abençoe vocês. Tchau.